Olá a todos, meu nome é Samile Vans, professora da Fabico e representante docente na CPA. Junto com os colegas professores Denise Bandeira e João César Neto, fiquei responsável pela análise dos dados relativos ao desenvolvimento da URGS nos rankings universitários internacionais 2022 e pela compilação das informações nessa apresentação. Os rankings universitários ganharam importância no cenário nacional e internacional, especialmente por sintetizarem as diversas atividades realizadas pelas universidades em tabelas classificatórias simples, que servem como instrumento de análise para alunos e pais, bem como para líderes das instituições de ensino que reconhecem que uma alta posição nos rankings melhora a visibilidade, levando ao desenvolvimento de boas estratégias de contratação, produção, conhecimento e marketing. Apesar de terem ganhado reconhecimento com o lançamento do ranking de Xangai em 2003, os rankings são instrumentos usados há mais de 100 anos. Chama a atenção que algumas metodologias e indicadores utilizados naquela época seguem sendo utilizados pelos rankings atuais. O Exame Nacional de Cursos, mais conhecido como Provão, é considerado o primeiro ranking brasileiro. Atualmente, temos dois instrumentos muito relevantes, o ranking da Folha de São Paulo e o Guia do Estudante. Os rankings nacionais desempenham um papel importante, pois comparam instituições dentro de um mesmo contexto, permitindo uma confrontação interessante para o adequado estabelecimento de estratégias de desenvolvimento das universidades. Entre os inúmeros rankings internacionais existentes, chama atenção aqueles denominados League Table. O ranking de Xangai foi criado em 2003 e o Leiden Ranking criado em 2008. Ambos utilizam dados quantitativos coletados da base de dados Web of Science. Os rankings Higher Education World University Rankings, mais conhecido como DE, e o Quacquarelli-Simons, mais conhecido como QS, foram parceiros que se separaram em 2009. Ambos utilizam dados da Scopus, além de dados qualitativos provenientes de pesquisa de opinião. O volume de artigos publicados, citações recebidas e pesquisa de opinião compõem os indicadores dos rankings League Table. Os indicadores bibliométricos de produção científica e citações estão presentes em todos os rankings universitários internacionais, compondo de 20% a 100% dos indicadores de avaliação. Apesar das diferenças metodológicas e dos pesos atribuídos aos dados de publicação e citação, as pesquisas mais atuais revelam que todos os rankings tendem a medir uma combinação entre o tamanho da produção e o impacto relativo da citação. Entre os indicadores mais utilizados em rankings nacionais, há indicadores mais contextualizados, como as bolsas produtividade CNPq, o volume de publicações na base de dados Cielo, os dados coletados junto ao INEP e ao INPI e a pesquisa de opinião realizada no Brasil. Há alguns rankings que utilizam dados enviados pela própria instituição, como é o caso do U Multirank. Conforme o gráfico mostra, todos os 5 indicadores utilizados por este ranking abrangem dados enviados pela instituição, representados pelas barras de cor laranja. O Leiden Ranking é um ótimo ranking para acompanhamento de desempenho da universidade, pois informa os dados reais. Nessa tabela, observamos a evolução da URGS de 2016 a 2021 nas colunas. Na primeira linha, pode-se observar o crescimento constante no volume de artigos publicados, assim como o crescimento da colaboração científica internacional, presente em 41% dos artigos publicados e exposto na terceira linha em amarelo. A colaboração de longa distância também apresentou crescimento, como se observa na última linha em amarelo. O quantitativo de artigos dentre o conjunto dos 10% mais citados é que ainda oscila ano a ano, conforme mostramos na segunda linha em amarelo. No ranking de Xangai, a URGS perdeu posições.
Os indicadores Alumni e Award indicam Prêmio Nobel e Medalha Fields. Ele, em geral, não é pontuado por universidades brasileiras. O indicador Highly Cited pontua sempre que um pesquisador da URGS figurar na lista de pesquisadores mais citados em sua área de conhecimento. O volume de publicações nas revistas Nature e Science também representa um peso muito forte, 20% da pontuação neste ranking, assim como o volume de artigos publicados em revistas indexadas pelo Science Citation Index e Social Science Citation Index. Este quadro mostra o trabalho de acompanhamento que vem sendo desenvolvido pela equipe da Secretaria de Avaliação Institucional. Há alguns rankings mais importantes e outros que são mais comerciais. Podemos observar o desempenho da URGS em diversos rankings internacionais, todos eles elencados na coluna da esquerda. Nas colunas da direita, observamos a posição da URGS dentro do mundo, comparada com outras instituições internacionais, a posição na América Latina e a última coluna mostra a posição da URGS dentre as universidades brasileiras. A cor verde indica que a universidade melhorou sua posição em relação ao ano anterior. A cor amarela indica a manutenção da posição e a cor salmão indica a queda de posições em relação à edição anterior. A colaboração científica internacional ganha relevância nesse cenário dos rankings universitários, especialmente quando ela acontece com países de alta capacidade científica, aqueles com os maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento e alto IDH. Inúmeras pesquisas atuais analisam a influência desses países nos resultados dos rankings universitários. Uma análise das universidades brasileiras no Arvugras, o ranking de Xangai específico para 54 áreas do conhecimento, revela que, em geral, há uma queda das universidades brasileiras quando se retiram os artigos em colaboração com países de língua inglesa, a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos e a Inglaterra. A física, que é por tradição uma área muito internacionalizada, quase desaparece do ranking com a retirada dos artigos em colaboração com estes países. Restaria apenas a USP, que cairia da posição 158 para 495. Mesmo uma área forte no Brasil, como a agricultura, perde posições. A URGS cairia da posição 360 para 491. A situação da veterinária também é delicada ao se retirar a colaboração com os 4 países. Observamos no gráfico que quase metade das instituições deixaria de figurar no ranking de Xangai por temática. A URGS cairia da posição 112 para 145. Tecnologia dos alimentos é uma área mais consolidada. Observa-se que as posições se mantêm e praticamente são inalteradas a partir da retirada da colaboração com estes 4 países de língua inglesa. Algumas reflexões finais são trazidas para esse momento final da apresentação. Os rankings estão influenciando líderes. 76% dos gestores universitários reconhecem utilizar rankings para monitorar o que outras instituições de seu país estão fazendo. 50% deles afirmam monitorar instituições internacionais. E 40% reconhece usar os rankings para avaliar a validade de convênios de cooperação. Discutir e difundir o tema rankings é um caminho para ampliarmos o uso responsável desses instrumentos, tendo em vista que é necessário conhecer os diferentes indicadores e metodologias utilizados. Os resultados dos rankings precisam ser discutidos para que possamos aprender com eles e melhorar o desempenho da nossa universidade. Nesse sentido, propomos algumas estratégias, como a discussão acerca da posição dos nomes dos autores no byline dos artigos, a importância do autor correspondente e do primeiro autor. O volume de artigos publicados nas revistas Nature e Science é um dos indicadores de grande peso no ranking de Xangai.
Por isso, é muito estratégico que a universidade fomente essas publicações, assim como em outras revistas indexadas nas bases de dados Web of Science e Scopus. As taxas cobradas aos autores, chamadas Article Processing Charges, nem sempre são financiadas pelo financiamento individual ou dos programas. Nesse sentido, o apoio institucional se torna fundamental. Outra estratégia é o fomento das revistas publicadas pela URGS e já indexadas pelas bases de dados Web of Science, Scopus e Cielo. As revistas indexadas formam um grupo de qualidade reconhecida e que tem demandas específicas para manutenção e aprimoramento contínuo. Nesse sentido, ampliar investimentos para este grupo de revistas pode ser muito estratégico. Sem dúvida, o estímulo à indexação de mais revistas da URGS nestas bases deve continuar. O estímulo à colaboração internacional com países de reconhecida liderança científica compõe um dos pontos-chave, tendo em vista o volume de citações alcançados por esses artigos. Novos indicadores denominados métricas responsáveis vêm sendo incorporados e merecem muita atenção. É o caso do indicador de gênero e acesso aberto. Uma das estratégias que vem sendo adotada por universidades como a USP, a Unesp e a UFRJ é o Escritório de Indicadores, que desenvolve atividades específicas para acompanhar o desempenho da universidade nos rankings. Este acompanhamento dos resultados permite visualizar pontos onde é possível melhorar ou direcionar atividades. Além do acompanhamento, este escritório é responsável pela sistematização e correção do envio de informações aos rankings que operam dessa forma, como o U-Multirank e o Guia do Estudante. O acompanhamento dos pesquisadores também faz parte das atividades do escritório, no sentido de orientar e corrigir a variação e inconsistência em nomes pessoais e institucionais, que reconhecidamente resultam em uma perda de 30% das citações. Agradecemos a todos pela atenção e ficamos à disposição para as perguntas.